Filadélfia era uma antiga cidade da Lídia, na Ásia Menor, situada ao sul de Kogami, na estrada que conecta Sardis a Colossas, no nível atual de Elazığ, hoje na Turquia. Era conhecida como a Porta do Oriente, por estar localizada na rota principal do Correio Imperial de Roma para o leste. Filadélfia foi fundada em 189 a.C., pelo rei Eumenes I de Pérgamo. Eumenes nomeou a cidade em homenagem a seu irmão e futuro sucessor, Átalo II, cuja lealdade lhe valeu o apelido de Filadelfo, literalmente, aquele que ama seu irmão, em grego. Em outras palavras, Filadélfia significa amor fraternal. A cidade foi fundada com a intenção deliberada de ser uma missão de difusão da cultura e língua grega para a Lídia e Frígia. Essa missão foi cumprida e até o ano 19 d.C., os lídios já haviam esquecido sua própria língua, tornando-se praticamente gregos. Ramsay afirma que Filadélfia era o centro de disseminação da língua e das letras gregas de forma pacífica em uma terra pacífica. Filadélfia também abrigava uma grande comunidade judaica helenística, como evidenciado pelos vestígios das sinagogas. Átalo III, Filométor, o último rei da dinastia Átida de Pérgamo, não tendo herdeiros, doou seu reino, incluindo Filadélfia, aos aliados romanos quando morreu em 133 a.C. Em 129 a.C., Roma estabeleceu a província da Ásia, combinando Rônia com o antigo reino de Pérgamo. Filadélfia estava localizada sobre uma placa tectônica, o que a tornava propensa a contínuos terremotos. Em 17 de Cristo, a cidade foi completamente destruída por um desses terremotos, sendo reconstruída por Tibério. Após a reconstrução, parte da população vivia com medo, muitos fora das muralhas, enquanto outros emigraram. Embora a cidade tenha permanecido relativamente pequena no primeiro século, ganhou importância devido à intensa atividade comercial e à grandiosidade de seus edifícios públicos e templos, sendo chamada de Pequena Atenas. A cidade mudou de nome 3 vezes. Primeiro foi chamada Filadélfia. Depois, após o terremoto de 17 de Sardis, quando foi destruída, Tibério prestou generosa ajuda para reconstruí-la e por isso recebeu o nome de Neo-Cesareia em sua homenagem. Meio século depois, sob Vespasiano, o nome foi alterado para Flávia. Quanto à Igreja de Filadélfia, não se sabe quando nem como a igreja cristã começou naquela cidade. Se especula que, assim como outras congregações na região, o início da Igreja de Filadélfia se deveu ao esforço missionário da Igreja de Éfeso, especialmente durante os anos do ministério de Paulo naquela cidade. A Igreja de Filadélfia, assim como a de Esmirna, é a única a qual o Senhor não faz nenhum reproche em sua mensagem. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. 7. Escreva à igreja em Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque, apesar de ter pouca força, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, farei com que alguns da sinagoga de Satanás, desses que dizem ser judeus e não são, mas mentem, venham e se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amei. Porque você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo inteiro, para testar os que habitam na terra. Estou vindo em breve. Segure firme o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais dali. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, embora em todas as outras cartas o Senhor Jesus utilize símbolos para se descrever, os quais derivam da visão que João teve dele no capítulo 1 do Apocalipse, nesta carta ele usa títulos diferentes que não encontramos ali.
Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como o santo, do grego agios agios, que significa separado ou apartado. Nesse sentido, nosso Senhor é completamente diferente de qualquer Deus ou ser deste mundo, já que sua pureza é absoluta, e sua natureza é completamente livre de todo pecado e maldade. Em segundo lugar, ele é o verdadeiro, do grego aletinos, um adjetivo que denota algo que não é fictício. Ao contrário dos deuses ou ídolos deste mundo que não são reais, nosso Deus é real, manifestando-se neste mundo para todo aquele que crê nele. Nele encontramos a verdadeira doutrina que salva um pecador. Em terceiro lugar, ele é aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Assim como em ocasiões anteriores, o Senhor recorre a um personagem do Antigo Testamento para expressar sua mensagem à igreja. Nesta ocasião, a citação vem do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Porei a chave da casa de Davi sobre seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Devemos começar entendendo a quem Isaías se referia inicialmente. Esta profecia dizia respeito ao rei Ezequias nos dias do profeta Isaías. Ezequias tinha um cortesão chamado Sebna, que atuava como mordomo, uma espécie de chefe de pessoal encarregado de controlar a entrada no palácio real. Essa posição implicava a autoridade mais elevada no reino. No entanto, Sebna agiu de maneira imprópria, buscando seu próprio benefício pessoal. Como resultado, o profeta anunciou que ele seria transportado por Deus para um duro cativeiro e seria substituído por um homem justo e honesto chamado Eliaquim. É sobre Eliaquim que Deus diz: porei a chave da casa de Davi sobre seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Eliaquim era um homem íntegro e responsável que inspirava confiança e respeito entre o povo. Era uma pessoa de confiança que serviria fielmente à casa de Davi. Ele receberia um assento de honra na casa de seu pai, o que significava que não buscaria sua própria honra, mas serviria com fidelidade à casa de Davi. Certamente foi uma grande honra ser promovido dessa maneira. Mas agora vemos que ele recebeu uma honra ainda maior, pois no Apocalipse, o próprio Senhor Jesus usou as palavras que Isaías disse sobre Eliaquim para aplicá-las a si mesmo. Isso é lógico porque o Senhor também não estava buscando sua própria glória, mas a glória de seu Pai Celestial. Por isso, Cristo é digno de toda autoridade e confiança. Portanto, agora é o Senhor Jesus Cristo quem tem a chave de Davi, e Ele mesmo é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esta chave é, sem dúvida, um símbolo de autoridade. Ninguém pode interferir no que Ele decide ou faz. Somente Jesus determina quem pode entrar em sua casa. Embora aqui não seja especificado o que Ele fecha e o que abre, já nos foi dito anteriormente que Ele tem as chaves da morte e do Hades. Cristo abriu o caminho para a salvação e ninguém poderá fechá-lo. No entanto, Ele também é quem, quando as pessoas rejeitam sua palavra, fecha a porta da salvação e ninguém pode abri-la. Em relação a este último ponto, devemos lembrar como Deus mesmo fechou a porta da arca de Noé para que mais ninguém pudesse entrar. Em qualquer caso, no contexto imediato desta carta, veremos a seguir que o Senhor usa esta chave para fechar a porta da perseguição contra eles e abrir novas oportunidades. Continuemos lendo a mensagem à igreja de Filadélfia. Eu conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, porque embora tenhas pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Está claro que se refere às portas de oportunidade abertas para a proclamação do Evangelho. Uma das principais características do serviço fiel ao longo de toda esta era da igreja no Novo Testamento está relacionada com esse termo. Por exemplo, quando Paulo escreveu sua carta aos Coríntios, ele disse que Deus havia aberto uma porta para pregar o Evangelho. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque se me abriu uma porta grande e eficaz, e são muitos os adversários.
Mais tarde, em sua segunda carta aos Coríntios, ele afirmou que também se abriu uma porta para pregar o evangelho em Troade. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali o meu irmão Tito. Despedi-me deles e parti para a Macedônia. Portanto, a porta aberta mencionada aqui no Apocalipse refere-se à atividade missionária que essa igreja estava realizando. E a todos nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a ir por todo o mundo para pregar este glorioso evangelho e discipular os convertidos. Em terceiro lugar, tens pouca força. Isso se refere à condição minoritária dos crentes de Filadélfia. A era da igreja de Filadélfia é caracterizada por congregações pequenas que, de acordo com as normas humanas, são consideradas fracas. No entanto, essa é a verdadeira força, como o Espírito Santo nos diz através do apóstolo Paulo: quando sou fraco, então sou forte. É provável que a congregação tivesse pouca influência entre os cidadãos de Filadélfia, mas suas obras eram irrepreensíveis. Talvez os crentes de Filadélfia pertencessem à classe proletária, sem poder político ou econômico, mas mantinham um excelente testemunho. Em quarto lugar, tens guardado a minha palavra. Jesus Cristo diz que os crentes em Filadélfia haviam guardado sua palavra. No final, o que deve caracterizar o povo de Deus é sua obediência à palavra. Eles haviam permanecido fiéis à mensagem do Evangelho sem alterar seu conteúdo ou abraçar ensinamentos heréticos. Este é um dos principais objetivos de Satanás ao atacar a igreja: tirar dela a palavra de Deus ou diluí-la misturando-a com outras coisas. Em quinto lugar, não negaste o meu nome. Parece que em algum momento os crentes lá foram tentados a negar o nome de Cristo, mas não cederam. Em relação a isso, é interessante lembrar que a cidade de Filadélfia havia mudado de nome 3 vezes, mas a igreja havia permanecido fiel ao nome de Cristo. Satanás sempre tenta distorcer uma obra eficaz de Deus. É interessante notar que o maior aumento de falsos cristos e falsas religiões na história do mundo começou durante este mesmo período. Uma das características da era desta igreja é que ela se recusa a negar o nome do Senhor, apresentando assim o desafio que deve ser enfrentado por todo cristão fiel à medida que o fim da era se aproxima. Vamos continuar lendo o relato bíblico indo para o versículo 9. Aqui eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que dizem ser judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e se prostrem diante dos teus pés e reconheçam que eu te amei. Delfos encontrou oposição dos judeus, e aqui é explicado que eles eram judeus apenas de nome racial, cultural e cerimonial, mas não espiritualmente. No final das contas, os verdadeiros judeus são aqueles que creem que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. No entanto, como a maioria da nação judaica rejeitou seu Messias, suas sinagogas se tornaram fortalezas, a partir das quais o cristianismo era combatido, sendo usadas por Satanás para esse propósito. Este versículo parece indicar que alguns desses judeus se converteriam ao cristianismo e a igreja cresceria com alguns de seus adversários mais declarados e implacáveis se prostrando diante dela. Apocalipse 3:9 diz: Eu entregarei da sinagoga de Satanás aqueles que se dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que farei com que venham e se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu te amei. Isso é realmente curioso, pois a esperança judaica era que os gentios seriam submetidos por eles. Mas aqui a palavra promete exatamente o contrário: seriam os judeus que se prostrariam diante dos crentes gentios. Isso seria assim porque, depois de terem rejeitado seu Messias, os gentios seriam aqueles que teriam que ensinar aos judeus o caminho para se aproximar de Deus. Além disso, eles teriam que se submeter à igreja, pois Cristo está nela e os ama. Sem dúvida, esses judeus também não mostrariam nenhuma predisposição para aceitar que Cristo amasse os gentios cristãos de Filadélfia. Os judeus consideravam que apenas eles eram o povo de Deus e, portanto, os únicos a quem ele amava.
Isso os levou a desprezar os gentios como pessoas alheias aos pactos de Deus. Mas agora Cristo reivindica os crentes como seu povo amado. Continuemos lendo o relato bíblico. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. A perseguição desenvolveu a paciência deles, uma virtude cristã indispensável para perseverar, e por isso ele diz que eles tinham guardado a palavra de sua paciência. Em certo sentido, é inevitável enfrentarmos oposição e muitas vezes passarmos por provações difíceis neste mundo. No entanto, não devemos esquecer a promessa de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu este mundo e Ele está conosco. Portanto, não devemos desanimar, pois sabemos que temos seu apoio. Nestes versículos de Apocalipse, Jesus promete nos livrar da hora da prova que virá sobre o mundo inteiro. Eu também te guardarei da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Este versículo parece indicar que alguns desses judeus se converteriam ao cristianismo, e a igreja cresceria com alguns de seus adversários mais declarados e implacáveis, se prostrando diante dela. Esta prova, no que se refere à igreja de Filadélfia, provavelmente está relacionada à perseguição do Império Romano contra o cristianismo, que em pouco tempo se espalharia por todo o império. No entanto, essa prova também se refere ao período de grande tribulação que virá sobre o mundo e durará 7 anos. Uma tribulação tão terrível como nunca houve. Embora a igreja sofra nesta terra devido ao seu testemunho perante homens ímpios, nada se compara à grande tribulação que se abaterá sobre o mundo, e o Senhor promete nos livrar dela. Todos esperamos ansiosos pelo arrebatamento da igreja, esse glorioso evento em que partiremos deste mundo para estar com nosso Deus, enquanto esta humanidade pecadora entra nesse terrível período onde Deus derramará todos os seus juízos. Continuemos lendo o relato bíblico. Eis que venho em breve, retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus nos assegura que Ele vem em breve por sua igreja, sugerindo um evento repentino, inesperado e rápido, assim como será o arrebatamento. O arrebatamento da igreja é uma doutrina principalmente desenvolvida pelo apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:13 em diante. Ele nos diz para não ignorarmos acerca daqueles que dormem, os que já morreram na fé, para que não fiquemos tristes como os que não têm esperança. A promessa é que, assim como Jesus ressuscitou, Deus trará consigo os que dormiram nele. O evento envolverá a descida do Senhor com voz de comando, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, aqueles que estão vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, encorajemo-nos uns aos outros com estas palavras. No que diz respeito à igreja de Filadélfia, pode ser que o Senhor não se refira apenas ao arrebatamento da igreja, mas a uma intervenção pessoal antecipada sobre essa igreja. Queridos irmãos, que grande exemplo nos deixou a igreja de Filadélfia. Todos devemos aspirar a ser como os membros desta igreja, fortes e corajosos, vestidos com a armadura e o poder de Deus. Sigamos lutando sem desanimar, pois com Cristo somos mais que vencedores. Agradeço a todos vocês por acompanharem este momento de reflexão. Se este vídeo foi edificante para você, por favor, deixe o seu like, comente compartilhando suas reflexões e, é claro, não se esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Agradeço profundamente por terem assistido até este momento. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.